O Júnior é o mentor do programa Toque Me Voe. Há 3 anos atrás. Olha só, um abração pra ele. Isso. Né? Então, olha, Tem pergunta? tem umas perguntas Vamos aqui, lá. ó. Antes do intervalinho, que a gente não concluiu. Ó, a Joana Dark tá perguntando. A enxaqueca, ela pode também estar relacionada com o acúmulo de lactose do glúten? A enxaqueca? Com certeza. Sim, com certeza. Com certeza. Tem muito. Né? O glúten, o que é o glúten? Na verdade, o glúten em latim significa cola. É uma proteína, né, que tem aí suas derivados aí. Mas assim, explicando simples para entender. O glúten é como se fosse o que dá a liga, né, das farinhas de trigo, né, que a maioria dos alimentos que tem glúten tem farinha de trigo. Então, salgado, pizza, a não ser as que feitas sem glúten. Bom, enfim, o que é o glúten? O glúten é uma cola. Quando você ingere o glúten, ele vira como se fosse uma cola e cola no seu intestino, né, nas vilosidades do seu intestino. E isso acaba irritando o seu intestino e muitas vezes essa irritação ela causa um aumento da permeabilidade. Olha. Esse aumento da permeabilidade faz com que o intestino comece a jogar as toxinas para o seu corpo, né, atacando aí os seus órgãos de choque, como eu disse, né, pode ser no útero, pode ser tireoide, geralmente é útero, tireoide, São os ovários, principais, né? endometriose, causando síndrome do ovário policístico. Poxa E vida. pode também, hoje em dia, esse livro que eu falei para vocês no intervalo, né, A Dieta da Mente, fala muito de doenças cerebrais, assim, como o TDAH Eu trabalho. e até o mal de Alzheimer, né, que é conhecida hoje no meio médico como diabetes tipo 3. É a caramelização Da diabetes tipo 3. do cérebro. Olha só, tá É o vendo? desgaste mesmo que Desgaste, né? Desgaste. Toxicidade para tudo quanto é lado, né? Realmente, é muito... É Tem uma difícil. pessoa que bebe. A gente precisa ficar atento. Precisa ter cuidado, né? Senão já viu. Exato. Tem pergunta aí? Vamos lá. Tem pergunta aí? Tem perguntinha? Vamos lá. Mas você já foi 2 vezes ali e voltou? Acontece, programa ao Aí, vivo é aí, ó. assim, gente. Olha lá, vamos lá. Nós estamos vendo, você passou demais. Isso, tá ótimo, consigo ver daqui. Gostaria de saber se a postura errada influencia em certas dores e se tem exercícios que ajudam a melhorar. Sim, quando a gente vai pensar em postura, o que seria a postura errada? Ficar em determinada posição que não seja confortável durante muito tempo. Você vai criar tensões sobre o corpo, que vão, principalmente posição sentada, vai se repercutir sobre a região cervical. Vai se refletir sobre as inserções aqui no crânio que vão provocar essas dores. Existe exercícios, sim, que podem ajudar a aliviar essas tensões, principalmente se elas são de muito tempo, como o próprio Pilates vai ajudar, exercícios de liberação miofascial, a própria terapia manual sobre essas regiões vai liberar bastante, vai ajudar a diminuir. Dependendo do tônus corporal geral da pessoa, alguns exercícios de fortalecimento da região abdominal, lombar, torácica, tudo isso vai ajudar bastante a diminuir. Olha, Isso que é bacana. importante, Queria te perguntar também a respeito, já que você está falando da terapia manual, eu vejo muitas pessoas com muito problema nas articulações, com muito problema também no joelho, Sim. né? Então, assim, o joelho que incha, às vezes dá água no joelho. O que pode ser feito? A terapia manual dá para resolver, dá para amenizar as dores, o sofrimento? O que pode ser feito? Geralmente o problema articular ele está associado a um desalinhamento da articulação. Uhum. Esse desalinhamento vai gerar um espasmo da musculatura para proteger, para que aquela articulação não se luxe, não tenha um problema mais grave, uma sobrecarga. Por meio da terapia manual, algumas técnicas específicas, você consegue realinhar essa articulação, liberar os tecidos que estão protegendo ela, e daí você vai reavaliar, vai ver, houve uma perda da força muscular, que o principal estabilizador da articulação é o músculo, né? Uhum. Estabilizador secundário, no caso, os ligamentos. Sim. Vai ser necessário isso aí vai depender de avaliações, mas o Sim. principal é esse desalinhamento articular. O que provoca ele?
várias coisas, são N fatores. Desde uma entorse pode provocar um desalinhamento de toda a coluna, às vezes o próprio parto, o tipo de parto que a pessoa teve, provoca um problema descendente. Dá para enumerar muita coisa que promove o desalinhamento. Aí vai a questão de avaliar e realinhando essas articulações. O problema quando você já tem o desgaste. Geralmente, quando você tem um desgaste ou o contato já da peça óssea, você já teve uma perda da cartilagem. A cartilagem não recupera. Não tem mais jeito. Aí você pode realinhar para diminuir esse impacto, que consequentemente vai diminuir as dores, mas aí já é um problema mais avançado, né? Aí já é mais difícil tratar. E o peso também tem a ver? Influencia o peso bastante. influencia esse problema? Muito. O suporte, muito. Né? Você, muito tempo, sobrecarregando. Uma hora você promove um processo inflamatório. Com a não diminuição do peso, se mantém aquele processo inflamatório. Então, aquilo croniciza. A gente tem um centro de gravidade do corpo que gera um equilíbrio, né? Quando a gente aumenta o nosso peso, a gente muda esse centro de gravidade. Olha. E afetando muito a postura, afetando muito, né, o sistema de sobrecarga no corpo. Então é importante que a gente mantenha... Você vê até as pessoas ficar corcunda, né? Sim. Fica até... Nossa, isso é muito importante, viu? Até a respiração tem a ver, se você usa salto alto ou não, tem muita coisa. E o salto é um vilão, então? Você que quer mandar uma pergunta, é simples. 014 991 91 8767 991 91 8767. Manda sua pergunta os doutores aqui. É isso. Tem 3 áudios? Então, vamos lá. Vamos ouvir áudio. Eu já vou ficar com o meu logo então, porque 3 Então, doutor João, eu tenho bastante dor no joelho e qual seria o tratamento para fazer assim no joelho para melhorar a dor? Uns 3 ou um de cada vez? Não, um de cada vez. Um de cada vez. Joelho é uma articulação que segura toda a sustentação do corpo, né? Então é importante a gente equilibrar as forças do joelho, trabalhar com fortalecimento do joelho é importantíssimo, né? Hoje em dia tem muita gente praticando corrida, né? Corrida é um excelente exercício, porém, né? A gente precisa, junto com a corrida, fazer um fortalecimento do corpo todo, né? Principalmente de uma região que algumas linhas de pensamento falam que é core, outras linhas o Pilates, por exemplo, chama de powerhouse, né? Que é essa região assim, ó, o core é o miolo, né? O núcleo, é o centro de forças do nosso corpo, é onde se distribui a força para o corpo todo, é dali que nasce a força do corpo. Então é importantíssimo a gente trabalhar o core, trabalhar o fortalecimento das pernas de formas variadas, né? De forma para que a gente ganhe uma massa muscular e proteja muito bem essa articulação. Além de força muscular, a gente precisa também trabalhar com flexibilidade, com tudo isso, né? O corpo trabalha em harmonia com todas essas variáveis. Muito bom. Meu Deus, olha. Mais pergunta? Estamos Tem de aprendendo. áudio? Não, estamos aprendendo. Vamos de áudio. Vamos de áudio. É o mesmo? Não. Agora é outro. Atividade física pode diminuir as dores lombares? Aí vai depender, né? Vai depender da atividade. Porque muitas vezes essa dor lombar já pode ser uma sobrecarga de alguma alteração do sistema postural. E às vezes o tipo de trabalho que a pessoa exerce, depende muito da atividade do exercício propriamente que ela vai fazer. E precisa saber se vai fazer certo, né? Se vai fazer certo. A forma como se faz também é super importante. Aí, no caso, é necessária a avaliação. Por isso, quem vai para a academia é bom sempre um personal trainer. Super indicado você fazer com um profissional competente que esteja ao seu lado te corrigindo, a fazer o movimento correto, porque se você fizer um movimento errado, você pode se machucar e machucar feio. Pode piorar, embora o próprio exercício, após você fazer, você tem a liberação das endorfinas, que vai dar uma sensação de alívio, um alívio momentâneo, precisa identificar o que está causando essa dor. Pode ser um problema do pé, tá vindo de cima, da cervical. É só um profissional competente que vai saber avaliar isso. Nesse caso, só o exercício em si não resolveria. Saber se você não vai pegar um peso extra, né, que você aguenta
que você não aguenta, mas vai ali só para mostrar que é capaz, aí você tem uma distensão Isso. muscular. Isso eu conheço. Né? Precisa Esse tomar papo cuidado. de mostrar peso que é capaz, tem uma história pra te contar. Diga lá. 1983, Certo. fui eu, jovem, eu sou jovem até hoje, fiz 18 anos, tem pouco tempo, mas Uhum. nessa época eu tinha menos um pouco. E eu fui num mecânico, um negócio de carro. Uhum. E o cara levantou a frente do Fusca. Caramba. A frente do Fusca. Eu falei, mas levantar a frente, o que é que não faz? Eu quero ver se levantar a traseira como eu levanto. Nossa. Caramba. Eu fui lá e levantei a traseira. Ele não conseguiu, só que eu tirei a coluna do lugar. Vixe. E aí? Fiquei uma semana Travado. travado, até achar um chinês, o que o homem era, que me jogou no chão e fez eu de passarela de escola de samba. E aí, eu voltei ao normal. Olha Mas só. isso eu não indico pra ninguém não, viu? Ah, com certeza. Vai medir força na academia. Essas É mais artes- bonito. Essas artes não pode, Não, né, Toninho? não Fala a pode, não. verdade. Até dá pra E eu fazer tinha esse tipo 21 de anos. arte, né? Mas tem que estar preparado pra Tem que isso, estar né? preparado. Não adianta você estar um tempo parado, sedentário, querer chegar na academia e Já querer abraçar o mundo, né? Não, não. e puxar o maior peso que tiver lá. Você vai se machucar com Porque certeza. o corpo se adapta, a gente tá falando, o corpo se adapta, é necessário uma adaptação a fazer exercício de força para poder fazer realmente a força também. Entendi. Você estava falando a respeito, né, dos exercícios, de repente, o jogar bola, que todo mundo quer jogar uma pelada aí, né? Isso daí também é algo assim que como lesiona. Como já arrumamos pacientes Não de é? futebol, hein? É Angela? o futebol, A acho que é o gente que trabalhou mais no futebol traz. da Luso. Olha né? que A legal. Luso foi meu primeiro emprego como fisioterapeuta, né? Então, o Geraldo também trabalhou lá, né, De Geraldo? um tempo lá, assim. E, poxa, É o que mais quando- lesiona. jogar só de fim de semana, né? Só de fim de Já semana. machuca E muito, com já. cuidado também, né? É, com cuidado. Não, a O jogar só pessoa... no fim de semana A é pessoa não tem preparo nenhum, fica E quer ir lá. sedentário e Mas vai e- lá e Como é que joga. se joga bola com cuidado? Não tem jeito. Ai. Você tem cuidado, o outro não tem e rebenta Aí você o no outro meio. te chuta. É um jogo- É. Fala em cuidado, quanto que tá o cuidado do Palmeiras? Opa! Continuamos ganhando. É, Amanhã vamos ter assunto, Toninho. Amanhã vamos ter bastante assunto. Vamos Tá ter muito muito- louco da bola. Vai Amanhã ganhar. vai estar show de bola. E aí, pra encerrar em relação aos exercícios, eu gostaria também de saber, como eu falei do futebol, de outras coisas, tá muito na moda, na onda esse tal de pedal. O grupo ir pro pedal, todo mundo pedal, estão me convidando, eu tô querendo ir, mas tô com medo. E aí, a gente pode sair pegando a bike, fazendo trilha? Como que é esse negócio? Cai naquilo que a gente tava falando, né? O tal do preparo, né? Primeira Antes. coisa é que quando você vai pedalar, você vai manter uma certa postura por muito tempo. Então, o ideal é ter a regulação da bicicleta para a altura da pessoa. Outra coisa, é um exercício cardiovascular que é importante, mas a nível da questão muscular, quanto que essa pessoa vai aguentar? Nossa. Se ela pedalar além do que ela... Que nem... Não fiz nada, vou começar a pedalar hoje, não vou aguentar nada. Eu posso me esforçar? Posso, mas vou ter consequências disso, né? Eu nunca pedalei, eu vou até Vou até Jaú de bicicleta. Então, o correto é começar bem Né? aos poucos, Se andando, conseguir né? chegar, né? Se chegar também, pra voltar só na ambulância. Pois é. Pois é. É, mais realmente. começar aos pergunta aí, não? Sim. Mais um áudio. Vamos ouvir. Vamos lá, Vamos responder pessoal. o povo. Boa noite, doutores. Eu gostaria de saber se vocês fazem ozônio para dor muscular e como funciona. É, boa pergunta, Já hein? não é muito da minha área. Olha, o ozônio é as meninas lá que trabalham na clínica, né? Eu acho um gás excelente, né? O ozônio, pelo conhecimento que eu tenho, é um oxigênio 3, né? Que é uma ligação de 3 oxigênios. E quando ele é liberado dentro do corpo, ele libera essa molécula, porque o nosso corpo produz muito radicais livres, né? O que é radicais livres? É a oxidação do nosso corpo, né? Gerando aí inflamações. Oxidações não é esse oxigênio que a gente respira. O oxigênio não é O2, é o oxigênio puro. E isso causa muito malefício para o corpo. E o ozônio, ele reativa tudo isso, né? Sistema imune. É importante, é um gás que é barato, né? Não é muito
não é muito utilizado pela indústria farmacêutica por conta de ser barato e não dá para patentear. Mas, assim, eu venho Como chama o usando gás? ozônio. 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 Tratamento E com não, ozônio, né? eu venho usando ozônio, as meninas têm feito, né? Agora eu estou trabalhando numa clínica de estética, tem que cuidar um pouco mais da estética, né? Eu tenho aplicado no rosto. Nossa, um resultado excepcional. Pra estética também Pra é estética, é importante? Já importantíssimo, adorei, né? como assim? Porque, assim, melhorou a viscosidade da minha pele, melhorou a oleosidade da minha pele, melhorou muito. Então quem tem 18 anos que nem eu, se usar isso, vai pra 15 E rapidamente. para dores articulares Opa! é muito utilizado para artrites, artroses. O ozônio dá para ser aplicado localmente no joelho, dá para a gente aplicar o ozônio na coluna, né? Dá para fazer o exame, o ozônio infrarretal. O pessoal tem um preconceito, Sim. né? Acha que vai ficar homossexual. Nada a ver, né? É uma cultura por brasileira conta que disso, né? Isso é uma acaba se perdendo em bobagem, né? tratamentos incríveis. Mas, infelizmente, né, é muito poderoso o ozônio, mas, infelizmente, hoje virou uma politização, né, uma polarização política e a respeito disso, que eu não quero entrar em detalhes, Sim, né? sei como é. Mas eu gosto muito, assim, existem muitos estudos e tem bastante comprovação científica, sim. Olha, se tem as Sem comprovações, é fantástico. Quais os tratamentos para a osteopatia? Aí, no caso, indicações de tratamento, né? Desde dores articulares, disfunções viscerais, por exemplo, síndrome do intestino irritável, a bexiga neurogênica, problemas vasculares, alguns dá para tratar com osteopatia, disfunções a nível da base do crânio, que geram essas dores de cabeça, compressão neural, vixe, tem um monte de coisa que a gente pode... Até os problemas do pós-Covid, né? Sim, Problemas respiratórios, você consegue tratar com a osteopatia. Olha, muito bacana. Temos pergunta aqui do Douglas. Ah, O Douglas está falando boa noite. Joguei quase Boa noite. 15 anos futsal. Hoje jogo de teimoso, pois os dois calcanhares ficam doloridos uns dias. Seria o calçado ou a forma de pisar ou o estresse? Pode ser um esporão de calcânio, uma fasciite plantar também, né? Existem várias possibilidades, né? Como não dá para saber sem um exame, sem um raio-x, né? Mas pode ser, essas dores na sola do pé geralmente é calcânio. O que é o esporão do calcânio? O esporão do calcânio são microfraturas que a gente tem nos ossos, né? No osso. E essas microfraturas é uma fratura bem pequenininha, assim, que a gente dá por impacto, né? O excesso de impacto. Desliga lá um fica pouquinho. lá, Henrique. E esse excesso de impacto gera uma calcificação do osso. O osso ele produz como se fosse uma cola para colar um osso no outro, né? Quando a gente fratura. E isso vai fazendo tipo sabe aquela esporinha de galo? Por isso que Sei, chama sei. esporão de calcânio. Não dói exatamente no esporão, porque esse esporão ele acaba arranhando ali o tendão. E isso acaba Então a gerando dor uma não é nele mesmo, em si, naquele pedacinho. isso acaba gerando uma inflamação, né? Olha. E a fasciite plantar é um excesso de tensão, né, na Fáscia planta do plantar. pé, na fáscia plantar. A gente tem a fáscia, é como se fosse a capa do músculo, né, para ficar mais claro, né? E essa capa do músculo ela tensiona demais os músculos do pé. E isso pode gerar um tensionamento tão forte assim, porque todo tendão tem inserção no osso. E aí vai puxando o osso, vai causando essas microfraturas e vai causando esporão e aí vai um ciclo sem fim. Na clínica, a gente tem um tratamento muito interessante, que é as ondas de choque, que a gente consegue tratar muito bem a fasciite plantar, o esporão de calcânio, tem um resultado excelente, né? E sem precisar de cirurgia. Olha Ele que disse uma bacana. coisa interessante, que ele falou, será que é a pisada? Os pés se adaptam à postura corporal. De antemão dá para perceber que é um problema postural. Agora, o que seria esse problema postural que está fazendo com que ele tenha uma sobrecarga sobre os calcanhares? Aí é por meio de uma avaliação. Como ele falou que jogou futsal, né? O futsal ele por tem 15 muito... anos. Sabe aquelas paradas rápidas, assim, de impacto, né? Gera muito impacto nos pés, no joelho.
Então pode ser O isso. pessoal tem bastante dúvida em relação a joelho, essas coisas, né? A Joana também tá perguntando aqui. Quando a pessoa, então, ela já está com o joelho muito comprometido, afetando até o seu caminhar. Então, qual seria o tratamento? É cirúrgico? É através com a fisioterapia consegue amenizar isso? Ameniza sim. Como eu Ameniza? falei, tem um problema de desalinhamento articular. Dá para fazer um realinhamento e identificar se o estabilizador primário do joelho tá legal, se não tá, fortalecer. Se o problema do joelho, pelo desgaste, não tá vindo de alguma outra articulação, que nem, por exemplo, os quadris influenciam os pés vão refletir sobre o joelho. Então eu teria que ver, o quadril tem alguma disfunção? O pé tá gerando esse rebote sobre o joelho? Ou pode estar vindo da coluna também por meio de inervação que modifica o tônus muscular? Porque as articulações, elas têm a cartilagem, né, da articulação, que protege, é como se fosse uma almofada no meio de uma articulação, né? O que é uma articulação? É uma junção de um osso com o outro, né? Ali no meio tem uma almofadinha, que é a cartilagem. Vamos, para a pessoa visualizar bem, quando a gente come frango, a coxa do frango, não tem uma parte que é de cartilagem, isso que é a cartilagem do osso. A gente tem na articulação também os ligamentos. Os ligamentos, eles são estabilizadores da articulação. É como se fosse, tipo assim, um osso tá aqui, o outro tá aqui, fosse cordinhas amarrando um osso no outro. Olha. Esses ligamentos, eles não podem ser fortalecidos quando rompidos. E geralmente quando a gente faz uma torção nos ligamentos, né, geralmente rompe alguma coisinha dos ligamentos, né? Os ligamentos, eles são importantíssimos para estabilizar, mas quando rompeu de forma abrupta ali, aí é o caso de ir para uma cirurgia e fazer uma amarração cirúrgica ali dos ligamentos. Nossa. Como os jogadores de futebol fazem, Entendi. e muitos não voltam mais. Exato. Tem áudio? Vamos lá. Vamos ver. Boa noite, doutores João e Geraldo. A minha dúvida pratico atividade física como a musculação e gostaria de saber se é interessante fazer o alongamento antes ou depois da atividade, né, da musculação. Isso é muito importante. Essa é uma dúvida que gera muita discussão do antes e do depois. Isso é uma dúvida na fisioterapia, A física que ninguém sabe. uma discussão grande. Assim, se você for pensar que o alongamento você vai colocar em estiramento todas as fibras musculares, você até pode fazer antes, mas com que não seja de longa duração e nem que esforce muito, para ajudar a preparar o músculo. Aí você está pensando na questão do envoltório do tecido muscular, que são as fáscias. Você pode fazer um trabalho um pouco mais dinâmico para ajudar no alongamento. O alongamento pós-exercício, ele vai ter um efeito mais assim de relaxar mesmo, porque você já trabalhou, a vascularização já está bem ampla. Então dá para você alongar, colocar um pouco mais de tensão, porque a musculatura já está preparada. Então vai ajudar a dar uma relaxada nesse tecido que É foi complicado tensionado. porque, assim, tem linhas de professores nossos que defendem com ferro e fogo o alongamento pré-atividade física. E tem linhas de professores nossos, né, de literaturas, que defendem a ferro e fogo que, assim, o aquecimento do corpo é muito mais importante do que o alongamento. O que eu acho interessante? Analisando os dois lados, eu prefiro ficar no caminho do meio ali, né? Eu acho importantíssimo a gente aquecer o corpo, né, primeiro, e depois que o corpo já tiver uma certa vascularização, dar uma tensionada ali para trabalhar um pouco da flexibilidade pré-atividade física. Eu, na minha prática assim, de atividade física, no caso do aquecimento, eu faço esses pequenos movimentos que não colocam em muito estiramento, para ir justamente já dando mais um alongamento e já indo aquecendo, né? E daí, pós-exercício, eu faço o alongamento como ele é mesmo, né? E no final faz lá uma treme-treme, como chama aquilo? Uma vibração. Aí você relaxa o corpo Também. e faz que não tem mais reflexo. Ele começa com alongamento e termina com treme-treme e vai pra cima bom relaxado. Isso bom aí, também. isso é bom. Só que o único problema, que nós fazemos de manhã, aí eu tomo banho
e fico com um calor danado. Você sabe por quê, né? Oh, meu Deus É, do céu, Toninho. o exercício, quando você faz o exercício, você sente calor. Sim. Quando você faz o relaxante, que é como é que chama aquilo? Plataforma vibratória. Isso, a vibratória, o corpo relaxa. Aí você Sim, toma banho, Não. o aquecimento fica no corpo. Ele verdade. vai saindo aos poucos. É bom. Então, se você bobear, você desce suando. Acabou de tomar banho gelado e desce suando. Já desce, já. Bom demais. Essa é a vida, mas o importante é ter saúde. É isso mesmo. Olha, nós temos uma pergunta aqui da Ellen Lopes. Ela tá falando assim: boa noite, doutores. Dor na região do trocânter. O que pode ser? O que posso fazer para melhorar? Quem Vai lá, fala? Sapata. Essa dor, ela pode ser irradiada ou pode ser por alguma disfunção própria ali, por meio de, por exemplo, um espasmo ali do glúteo médio, dos pélvico-trocantéricos, né, que a gente chama. Alterações ali a nível dos ossos do quadril, por Só contextualizando, o trocânter é uma parte do fêmur. do aqui, fêmur, né? que A tem parte aqui lateral do lado aqui do fêmur. quadril aqui, ó. Então, a própria postura que leva a pessoa a ter uma pisada, que tensiona essa musculatura, por disfunção o quê? Coluna, víscera, Tem uma coisa que também faz isso. Carteira no bolso. carteira no bolso, é Carteira verdade, no por bolso É verdade, dá é isso. verdade. compressão Viu? do ciático, exatamente. Comprime Eu tenho mesmo. lá direito meu, é problema Verdade. disso. Compressão glúteo ciática. mínimo, Muitos anos usando carteira, Comprime senta mesmo. no carro, comprime o músculo Exato. e acaba dando isso aí. É, vocês são a carteira e nós somos a bolsa, né? É, Nossa, às vezes dá uma dor aqui. Exatamente. A bolsa já é um Usar problema sempre de A mesmo bolsa escoliose. já é. É isso A mulher mesmo. carrega tudo na bolsa. mas estamos né? aprendendo Já. cada dia hoje, hein? Com certeza, Graças é a Deus, muito bom. Muito bom. Né? Tem mais? Pode falar. Vamos lá, pode. tô vendo que tem aqui. Bom, aqui por enquanto eu já falei todas. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, uma duvidazinha. O que vocês me falam? Eu tô até vendo em você, né? Acupuntura. Eu já fiz Acupuntura. muita acupuntura, tanto com agulhas como eu fiz com as sementes, né? O que vocês me falam a respeito da acupuntura? O que vocês me falam sobre essa medicina alternativa Nossa, aí? eu adoro. Porque eu também sou apaixonada, eu Eu busco adoro. muito isso. Né? O que vocês têm pra me dizer a respeito? Eu não sei se é medicina alternativa, Sim. por conta de... Eu acho que existe há tanto tempo essa medicina, né? Que Milenar, né? milenar, né? Sim. De povos muito antigos, assim. Aí vai a questão de crenças, né? Sim. Bom, eu acredito que foram povos evoluídos aí que veio essas técnicas. Bom, enfim. Eu acredito que o nosso corpo é todo interligado, né? Tudo tem uma ligação entre... Todos os órgãos têm uma ligação com toda a parte sensorial do corpo, com tudo, né? Então, a acupuntura tá aí para equilibrar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Então, através de pontos, né? Eu não sou acupunturista, né? Quem faz em mim é uma moça da clínica chamada Paola, por sinal muito competente. Bacana, bom falar. E para mim, a acupuntura trabalha a ansiedade, essa parte emocional, essa parte de como eu estou entrando com novos hábitos de vida para trabalhar toda essa parte de emocional, né? É super importante. Ela é muito... Eu Ela acho- tem efeitos, né? Já li alguns estudos sobre a acupuntura já que utilizaram a termografia, identificaram onde são colocadas as agulhas nos acupontos. Ela realmente você percebe alguma alteração a nível de calor também. Então realmente você vai mexer alguns níveis de energia do corpo. Como o nosso corpo é todo interligado por nervos, por tudo, né? Nosso corpo é uma rede de informações, né? Então, o metal, né? Um meio aquoso, como o sangue, ele produz uma mini tensão elétrica, né? E tensão elétrica é dada nas contrações dos neurônios. Como o nosso corpo é todo ligado, essa tensão elétrica ela percorre o nervo e chega rapidamente no pé. Sobre a pele no a gente cérebro, tem uma aliás. certa... tem uma corrente elétrica muito pequena, mas a gente É tem uma mini sobre. voltagem, né, que a gente Então fala. talvez no caso da acupuntura são identificações de alterações nessas
nessa pequena corrente. Tanto né? é que tem área que a gente põe a agulha lá, que a gente põe não, que eu não sou acupunturista, também não. mas que eu sinto a agulha tá doendo às vezes na barriga, sabe? Pontos que disparam em outros lugares a dor. Agora eu tenho uma pergunta muito interessante. Muito interessante. O endereço da clínica, o nome da clínica e todos os que trabalham na clínica e as funções. As Vocês funções. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu tô começando agora na clínica. Sim. E o endereço da clínica vocês vão me perdoar, mas assim eu não sei de cabeça. É Caetano Sampieri, Sampieri, 565. 565. Proximidade de onde? Quais são as proximidades ali? Vocês sabem? É Os na bairros? quadra de cima do banco Da Caixa Federal Perfeito. das Nações Unidas. das Nações perfeito. Unidas. Ali na região da Perfeito. Nações. Perto do Habib's É, ali. Perfeito. pouco antes do Vamos Habib's. saber a referência, o ponto de Já referência. estamos, já, vamos lá. Continua. Tá, e assim, as meninas trabalham muito com estética, né? O carro-chefe da clínica é estética. Tem a Bruna, tem a Ellen, tem a Paola. E tem a dupla dinâmica aqui, né? Que eu faço avaliação, avalio o paciente, verifico como que tá tudo e passo pro Dr. Geraldo manipular. Muito bom. Isso é importante. Isso tudo A gente trabalha em está na conjunto. cidade de Bauru. Sim. Mas se você que mora fora, pode vir até aqui. Venha Tem conhecer. realmente uma dupla aqui maravilhosa e lá na clínica, com certeza, tem muito mais pessoas capacitadas. Com certeza, com certeza. Não é? Isso mesmo. Pessoal, Não é- esqueçam que saúde é investimento. Eu sempre É o falo mais importante de tanto tudo, né? físico Pô, esqueci como da mental. Cassiana, que é a dona da clínica. Poxa, Vamos falar da Cassiane, então. Agora há pouco Olha lá, ela mandou Cassiane. aqui só pra ele, você viu? Olha lá. Agora ele esqueceu dela, viu? Foi proposital. Foi gente. proposital, tá vendo? Um abraço Pra dar um destaque Cassiane, pra dar um destaque nela. A doutora Cassiane é a responsável Muito número um bem. da né? Que bacana, é isso daí. Vamos lá, tem mais algum áudio aí? Tem mais alguma pergunta? Tem, então manda. Tem, manda pra gente. Vamos lá. Temos mais uns minutinhos. Ah lá. A lombalgia crônica tem tratamento? Pergunta da Stefane. Dá para tratar sim, identificando os fatores que levam a essa cronicidade aí da lombalgia, né? A gente consegue melhorar bastante. Se a pessoa realmente vai deixar de ter dor, aí já é uma outra coisa, porque tem, principalmente dor crônica, tem muito envolvimento emocional. Nossa. Tem mesmo. Então, assim, às vezes você não encontra mais disfunção, a questão física, mas a pessoa tem dor ainda. Aliás, o emocional tá envolvido com Tudo, né? Eu quase, sei como que é. quase tudo. É ele que comanda o corpo todo da gente, né? É aquele ditado, né? Ah, eu tenho isso, eu tô com dor aqui. O cara não tá com dor, mas diz que é uma Tá dor. sentindo- E acaba sentindo a dor, Acaba porque sentindo. o cérebro Somatiza, manda a dorzinha né? que ele tá pedindo pra lá, né? É. Sim. Vamos merecer ele. Quer a dorzinha? Vamos mandar pra ele. É mais ou menos É assim. aquela coisa da Exatamente. mente sã, corpo santo, É. né? Exatamente. Tem que ser, desse Unidade. jeito. Falando Indivisível. nisso, eu Isso. penso muito no poder das palavras. Né? Ah, Assim, com certeza. a palavra reclamar, por exemplo, é clamar Clamar duas vezes por aquilo que você não quer Exatamente. ainda, né? Exatamente. Como é eu isso acredito daí. que tudo que existe é por conta de um pensamento, né? Essa mesa só existe aqui porque alguém pensou em colocar pensou ela aqui, nisso. né? Esse microfone só existe aqui porque alguém pensou em colocar esse microfone, fazer esse microfone e colocar ele aqui. Exatamente. Então a gente reclamando, a gente permeia os nossos pensamentos de coisas ruins. Exatamente. E o E corpo- atrai. E o antídoto para isso é a gratidão, Sim. né? O corpo Maravilhoso. reage a tudo que a gente pensa e sente. E é uma reação fisiológica mesmo. Uhum. Se você só tiver pensamento negativo, você consequentemente vai atrair situações negativas. Só Seu negativo. corpo vai reagir àquilo negativamente. Exatamente. É isso aí. Eu acho bacana, eu vou dar uma dica então da minha área em relação a isso que vocês estão falando, porque a gente sempre fala, né, que a gente tem que tomar cuidado, saber o que pensa, o que fala. Só que é muito difícil, às vezes as pessoas estão passando por situações muito complicadas, ainda mais agora, Sim. nessa época de Da pandemia. pandemia, desemprego, empresas tendo, né,
tendo que fechar. Então, eu sempre falo, eu trabalho muito a inteligência emocional, eu dou palestras na área de inteligência emocional, onde a gente trabalha todo o autoconhecimento primeiro dessa pessoa, para ela realmente reconhecer aonde está o problema, onde está o erro, onde está a dificuldade dela. Né? Então, eu acho bacana também, gostaria de dar essa dica para o pessoal. Dá uma procurada aí na inteligência emocional, tem 5 pilares da inteligência emocional. Uma hora eu venho aqui no programa falar sobre isso, Toninho. Eu tenho que tem a ver com isso. Em programação neurolinguística. Neurolinguística. Né? Eu sou Master Practitioner em Muito programação bom, adoro. neurolinguística e hipnose clínica. E palavra realmente tem poder. E realmente Total. é muito importante a gente... Poderíamos um dia, então, Toninho, fazer um programa falando sobre a inteligência emocional com a neurolinguística, vamos? Muito bom, então. Adoro essa sua, adora. Adoro também, é a minha praia. Mas o importante é que estamos aqui dando as informações importantes para que o povo realmente saiba e que fique ciente de uma coisa. A sua mente é o grande problema se você não usar ela como deve. Ah, eu vou ali. Ah, não vou não. Então já vai acontecer que ela não quer que você vai. Já põe o não antes, né? Eu vou ali. Ela fala, você vai. Se você esquecer, ela fala, você falou que ia ali, lembra? Ela mesmo provoca que você faça. A mente da gente é a saúde. Tô doente. Você vai ficar doente. Vai ficar doente. Porque ela vai trazer qualquer coisinha pra você ficar doente. Isso é a vida. Eu acredito muito que a vida é uma metáfora, né, que eu uso assim, que a vida vai te dando sinais, assim, é como se você estivesse andando pelo caminho da vida e fosse tomando alguns trancos, né, caindo em alguns buracos, e ela vai te dando sinais de quais caminhos que você tem que seguir e quais caminhos que você não deve seguir. Só que muitas vezes pela correria do dia a dia, pelas atribulações do nosso dia, pelo estresse de tudo que a gente vai passando, a gente não vai dando atenção a esses sinais e chega uma hora que a gente encontra um abismo e a gente às vezes cai nesse abismo. Né? Mas sempre é tempo de levantar e seguir em frente por um outro caminho. Eu acredito que toda a adversidade que acontece com a gente é algo para a gente aprender, é algo para a gente evoluir, é algo para a gente seguir em outro caminho. Eu também acho. O problema é quando a pessoa fica focada só no problema, né? Então, geralmente, onde tem um problema, também tem uma solução. Né? Sim, com certeza. E é... Por que às vezes a pessoa tá uma saúde de ferro? Vai no médico, o médico fala, você tá com um probleminha de coração. É uma coisa que pode ser resolvida. Só que ela já bota aquilo, que aquilo é uma doença, que ela vai morrer com aquilo. Que aquilo ela acaba morrendo com aquilo. O corpo vai reagir àquilo mesmo. Exatamente. O corpo fala, né? Vai reagir àquilo. Exatamente. Pensamento positivo é o principal. É um problema, dá para resolver, então vamos resolver. E o problema de tudo isso também é que às vezes você não consegue ver esses sinais, é aí que vai gerando as doenças psicossomáticas, né? E aí vai chegando na situação que o pessoal, quando tá no limite, é que busca o profissional. Exatamente. Né? Vamos falar do nosso patrocinador? Vamos falar então do Churros Dadá. Friozinho combina com churros quentinho. E eu sempre indico porque eu adoro esses churros. Amanhã terá. Isso aí, amanhã terá. Delícia, Opa, hein? que delícia. É Bom muito demais. bom, eu indico. Temos também a Aniane Espaço Fashion, roupas femininas e infantil. Né? Temos também a X Eventos, que o ano que vem Volta! estará de volta. Estamos Deus quiser. aguardando. E ele quer. E ele quer. Temos também... Cadeiras Mariflex. Cadeira de qualidade. Quer conforto de qualidade? É aqui na Mariflex. Você tem sua cadeira. E agora falhou com a ergonomia. Ergonomia correta. Ergonomia, muito correta. bem. Onde você senta e você não destrói sua coluna, como tá aqui os meninos falando, os doutores falando. É isso mesmo. Você tem comodidade, trabalha como um profissional. Veja bem antes de comprar. Verifique se o produto é Mariflex. É isso daí. E temos também o estúdio Casa Ritmos, Dançar e Viver Bem. Danças aeróbicas, fit dance, zumba, ritmos, jump, dança do ventre, com a professora Kelly Elizabeth. É isso aí. Vamos continuar. Tem mais coisa aí? Vamos que vamos. Tem mais os doutores aqui. perguntas. Nós temos mais alguns minutinhos aqui, é isso? Tem mais 10 minutos ainda. Temos mais 10 minutinhos? Temos mais uns 15 minutinhos, Tem? né? Então manda aí pra gente. Passou muito. Opa, mais um pouquinho pra cá. Pra mim. É, que você tá ao contrário. Ao contrário.
Isso! Olha que bacana. Para o que serve as palmilhas ortopédicas? Palmilha ortopédica é diferente de palmilha postural, né? Geralmente as palmilhas ortopédicas são feitas avaliando a pisada, né? A forma como o pé está se relacionando com o solo. A palmilha postural ela vai provocar um efeito sobre todo o resto do corpo. Como eu disse há algum tempo, os pés vão se adaptar àquilo que está refletido para cima, independente da pisada que você vai ter. A palmilha postural ela tende a corrigir essa disfunção, está gerando alteração não somente na pisada, sobre todas as articulações do corpo. A ortopédica ela tende a corrigir o posicionamento do pé, né? Tipo, um pé chato, o cara vai lá, coloca um calço que vai aumentar a curvatura. E não necessariamente seja aquilo que o corpo da pessoa precisa. Então, você pode, às vezes, piorar, dependendo da situação. Nossa, tá vendo só? Existe essa diferença entre ortopédica e postural. Um elementozinho muda tudo. Um elemento no pé muda tudo. Então, precisa ser avaliado o corpo como um todo, e não somente a pisada. Olha, eu gostaria de saber também a questão daquelas cintas para a coluna, principalmente para os idosos, porque eu atendo alguns idosos e tem a questão do meu pai, que já está com 78 anos, tem esse problema na coluna, pela idade, por tudo. Só que o que acontece? O médico indica essa cinta, né, postural, o colete, exatamente. Só que aperta tanto que eles não conseguem usar. Sim. O que será que Tem deve casos ser e feito? casos, né? Depende do caso. A cinta é uma ferramenta. Sim. É uma ferramenta que não vai ser a salvação da lavoura, mas ela ajuda muito, assim, questão assim de uma pessoa que às vezes não consegue fazer um fortalecimento adequado, uma pessoa que está com um problema de uma musculatura um pouco mais fraca, que mais para frente precisa fazer um fortalecimento. A cinta ajuda a lembrar, né, que ela precisa manter uma tensão ali. Mas é uma ferramenta, não é uma coisa que vai ser um milagre da sua vida. Sim. É uma ferramenta importante, né, que pode ser usado em alguns casos, né? Tem casos graves aí de escoliose que é preciso usar junto com o tratamento de fortalecimento, de um RPG, uma reeducação da postura, né? Que a gente usa concomitantemente. Mas são raros, né? São casos graves, assim, que se usa. Aí já não é assim, tá? Aí já é uma órtese mesmo Aí já é órtese. né? Uma órtese. Ela tem que ter a não ser disfunções neurológicas importantes e tal, ela tem que ter um certo tempo para ser utilizada, porque ela vai causar prejuízo também, dependendo do tempo de acaba vida. causando Com também certeza. esse prejuízo. É necessário usar aquele momento, por exemplo, um pós-cirúrgico, fez uma cirurgia de hérnia, vai precisar usar, usa um tempo, mas tem que sair dela o quanto antes. Não acaba prejudicando. Mas auxilia, por exemplo, a meia elástica também, A meia né? elástica, eu ia falar dela. Para quem teve um edema, né? Por exemplo, a minha esposa teve um problema de um edema pós-parto, né? Ela teve um problema sério no parto e teve um inchaço muito grande das pernas. Ela usou a meia como auxílio, né? Como um auxílio de retorno venoso ali. Mas essa meia de compressão, ela ajuda bastante. Uma meia de compressão assim, ajuda bastante. nas partes vasculares, né? Os idosos também ajuda bastante, né? Se bem que eles ficam com a veia tão grossa. Para quem tem diabetes. Diabetes né? também, é verdade, que bacana. O diabetes causa muito isso também, né? Mas aí tá muito, mesmo o problema do diabetes está associado muito ao estilo de vida da pessoa. Ela tem que dar conta, às vezes, precisa trabalhar esse corpo. Que ficar parado só, você vai ter uma diminuição do tônus vascular, você vai começar a acumular, principalmente por causa do efeito da gravidade. Né? Poxa vida. E eles tendem, conforme a idade, eles vão ficando cada vez mais cansados, curvadinhos, não faz exercício, vai lá e toma um medicamento, né? Um relaxante muscular. Exatamente. E às vezes aí que tá o grande problema. As pessoas acham, eu tenho que fazer exercício, vou ter que fazer, já vem na mente, fazer exercício é algo muito ruim, vou me desgastar muito. Não, exercício simples, você tem um efeito vascular. Olha, bacana. Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta, então? Vamos lá? A forma como a pessoa pisa pode acarretar dores nas costas ou nos joelhos? A pisada é decorrente de algum problema postural. A forma como ela pisa, não. Mas a dor é decorrente de ajustes que o corpo faz para poder manter a horizontalidade do olhar e a postura ereta, né? Olha.
Então ela vai pisar daquele jeito porque o corpo está se adaptando a alguma disfunção para se manter em pé. Tanto que muito desses problemas de dores, isso aí eu já atendi bastante. A pessoa tá em pé, vai andar, dói. Deitou, sentou, não dói, porque tirou o efeito da gravidade. Olha! Bacana, né? É. Bem bacana, não tinha Vivendo e pensado. aprendendo, né? É isso daí. Ah, mas eu tenho 18 anos. Quando eu fizer uns 30, eu vou Quando estar você chegar quase na vai minha sentir um idade, tá? Aí você vai Aê. sentir um pouquinho, tá É bom? isso aí. É isso mesmo. Mais alguma pergunta? Ou Não, nós temos aqui que ir o pessoal para tá só falando boa noite. Boa noite. Daqui, ó, vamos para as considerações finais, já. Vamos, Faltam tem- 10 Tá, minutinhos. vamos, já fala mais um pouco Vamos então para as da considerações clínica, né? finais, o que vocês quiserem falar, Pode falar vamos o que vocês lá. quiserem falar. O que a gente quiser, tá livre assim. Vamos lá. Não, primeiramente Ah, não, agradeceu, né? Não deram o brinde. Na próxima eles vão. Poxa, Na próxima vamos vocês dar veem, já, vocês vamos pensar no pensam. brinde. Uma avaliação iridológica. Ah, legal. A Pra gente tem. próxima, porque agora não dá tempo mais, né? Ah, é verdade. Fica para a próxima vez que vocês vierem. O papo foi tão bom que a gente, Passou, poxa, né? Vai, passou. pode falar o que você esquecendo. vai dar na próxima. A gente vai dar uma avaliação iridológica, uma avaliação da saúde integrativa, mais uma sessão ali de ajustes osteopáticos com o Dr. Geraldo. Sensacional, gente. Muito obrigada. Obrigado. Show de bola. Pode continuar a Suas sua considerações fala. finais de ambos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, o espaço aberto aqui. Eu adorei o estúdio aqui, a receptividade muito boa, né? Não conheci o Toninho pessoalmente e a Cíntia também pessoalmente, Bacana. mas adoramos. O bate-papo foi tão leve assim que Passa rápido. passou Passa rápido. É isso mesmo. Adorei. Sentiram-se à vontade? A Sim, gente sim. sentiu Que super à bom. vontade. A gente agradece muito o convite e a oportunidade de falar, né? Que bacana. Também essa. gostaria de agradecer, né, e poder expor um pouco daquilo que a gente faz, e como vocês notaram aí, a grande maioria das pessoas não conhecem, há caminhos para muito problema que hoje em dia há outros caminhos que não somente aquele medicamentoso cirúrgico, que vão realmente ajudar a dar mais qualidade de vida para as pessoas, né? Nossa, isso é muito bacana falar a respeito Obrigado desse por caminho. poder mostrar Que bom, esse nós que trabalho. agradecemos, Sim, né? foi. nosso Importante. trabalho. Muito bem. E se quiser ir na clínica, endereço? Caetano Sampieri, 565. 565. 565. Caetano né? CPR 565. 5, próxima caixa, próxima Isso, Habibs. próxima Tá pertinho. Pra sua Habib é assim, né? caixa. Com certeza, o ponto O de pessoal referência mais conhece fácil bem o possível. Habib, viu? Né? Pra comprar esfirra, Aí. comprar lanche, né? O pessoal conhece. Todo mundo sabe. Bom demais. Bom. Legal. A gente tá chegando nos finais, né? A gente veio com 2 doutores falando um pouco de saúde, que é muito importante para todos. E a gente espera em poder trazer vocês novamente Com para certeza, falar com certeza. tudo isso de novo, que o pessoal às vezes esquece, né? Esquece. Então vocês vêm aqui, lembra eles de novo, para o povo realmente aprender a viver. Cada papo é um papo, né, Toninho? Isso, porque eu sou palmeirense. Meu Palmeiras tá ganhando 2-0 ainda. É isso que importa. Acabou o jogo? Já Tá ganhou? louco. Vixe, Nossa Senhora. Nossa. Estamos nadando de braçada, assim. Tá bom demais. Amanhã nós vamos arrebentar nesse É? Loucos da Bola. Ah lá, Primeiro tá vendo? colocado. É isso aí. Posso? Tá indo bem. Maravilha. Tá indo Vamos bem. lá? Vai lá, Cíntia. Então, pessoal, eu quero encerrar aqui essa noite agradecendo aos doutores. Foi uma entrevista, foi um bate-papo, na verdade, né? É muito bacana, com informações, assim, sensacionais, onde as pessoas, normalmente, no dia a dia, a gente não tem esse acesso, né? Então, assim, o meio de comunicação aqui na rádio é muito bacana por isso, né? Onde a gente pode estar tirando as dúvidas de todo mundo. Não é mesmo? Isso mesmo. Então eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui, mandando suas perguntas, mandando um boa noite para nós, entrando e assistindo, mesmo sem se áudios. manifestar, os áudios também que foram sensacionais. E contamos com vocês nos próximos programas, tá? amanhã Não tem- percam. E amanhã nós temos o Louco da Bola, onde a gente vai falar muito de futebol, vamos falar muito do Palmeiras. Do Palmeiras, do Corinthians, do São Isso, Paulo, vamos do Santos. vamos falar sobre todo o assunto do esporte. E eu quero deixar aqui também um boa noite. Eu quero deixar também aqui o meu telefone de contato, tá? O telefone
Eu atendo como neuropsicopedagoga, como todos já sabem, eu sempre divulgo, tá? Eu atendo também a parte de reabilitação cognitiva em idosos com Alzheimer, com AVC, entre outros, tá? E eu quero deixar aqui meu contato, que é 98188-3172. Show de bola. E o seu contato de vocês? 99711-9383. Repete. 99711-9383. O meu é 998819933. Muito bem. É isso aí. Vamos embora? Vamos lá. Vamos dar um tchauzinho pra câmera? Tchau, pessoal! Tchau! Até amanhã, tem mais. É isso aí.